Olá pessoal, e seja muito bem-vindo aqui na nossa aula sobre redação oficial, também chamada em algumas provas de correspondências oficiais. É a mesma coisa, fica descansado. E olha, aqui nessa aula de língua portuguesa voltada para a sua prova de concurso público, eu vou falar literalmente tudo aquilo que pode cair. E tudo nessa aula. Tá? Então nem preciso te dizer o quão importante e relevante que ela é para a sua aprovação, em primeiro lugar, e segunda, é uma aula densa, porque tem bastante coisa, a gente vai ter que falar, e é aquilo que você já sabe, um conteúdo sempre depende do outro. Então você fica descansado. Tudo que vai cair sobre esse assunto eu tenho certeza que vai estar nessa aula. Eu te garanto isso. Agora, você tem que anotar, você tem que acompanhar, você tem que prestar mesmo atenção. Essa aula é importante. A sua aprovação está aqui, nessa aula, tá? Então ela é extremamente relevante mesmo. E posso te falar, tem muita gente que esquece, pula, acha chato, e aí não estuda e não passa e não sabe o motivo. Tá aqui o motivo. Essa aula é essencial. Confia no que eu estou dizendo. É aqui que está o diferencial. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo como cai. Antes de começar, deixa eu me apresentar, sou o professor Heitor Grilo e tô aqui para te ajudar. Se você precisar, meu WhatsApp pessoal tá aqui na descrição, pode falar comigo sem problema nenhum. Nós temos inclusive material aqui, você pode utilizar, nenhum problema. E, por gentileza, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, comentar só depois, tá? De assistir o vídeo, dando a sua opinião e compartilhar esse link depois nas suas redes sociais, que ajuda bastante. E também clica no sino, tá? Porque aí você recebe os próximos vídeos que vão aparecer aqui no canal do Conquiste Seus Sonhos. Seja muito bem-vindo à nossa família. Então vamos começar falando aqui da redação oficial. Heitor, que raio é esse que apareceu no meu edital de redação oficial, correspondências oficiais? Não faço a mínima ideia. Bom, pessoal, existe uma coisa chamada Manual da Redação da Presidência da República. Esse manual, ele é destinado a todo e qualquer servidor público. Ora, você fazendo concurso público, independentemente do que você quiser, mesmo que você mude no futuro a sua área, mude a sua banca, mude a sua prova, você pretende ser, mais cedo ou mais tarde, alguém aprovado no concurso público. Ou seja, você vai ser um servidor público. Ou seja, você vai ter que saber estas regras, essas instruções destinadas exclusivamente para isso. Heitor, e ele serve para quê? Um manual do quê? É um manual que vai orientar como que os servidores públicos eles têm que conversar, tá? Conversar com quem? A gente já vai falar, mas basicamente é com as outras pessoas que também trabalham no servidor, como no serviço público. Porque é o seguinte, pessoal, tudo que a gente hoje em dia fala com alguém, a gente tem que sempre que documentar, comprovar. Porque senão, fica aquele disse não disse, de repente muda a pessoa, você sai, entra outra pessoa, e aí aquela comunicação se perde. Então nós, quando a gente está ocupando um cargo público, a gente está representando a entidade pública, então a gente tem que sempre oficializar, documentar tudo certinho. Então é isso que a gente vai ver, todos esses procedimentos, como que a gente tem que falar, tá bom? Então primeira coisa, nesse slide já cai boa parte das questões, sendo bem transparente com você. Uma está garantida aqui. Então, primeira questão que vem na sua prova. Qual que é a base da redação oficial? Marca alternativa, Manual de Redação da Presidência da República. É um documento bem extenso e tal, que inclusive, caso você não saiba, sofreu uma atualização há pouco tempo. Então tem gente até aí em outros lugares estudando ainda pelo conteúdo errado que não existe mais. E mudou bastante coisa mesmo, mudou muito, muito, muito. Então, inclusive, algumas formas de comunicação nem existem mais. Então, e outras foram acrescentadas, porque a gente está num ambiente mais tecnológico. Esse manual, originalmente, já teve outras versões. Essa aqui está atualizado, fresquinho aqui para vocês. Fica descansado. Segunda coisa que está caindo. O que são os itens essenciais na minha comunicação? Eu, como servidor público, independentemente com quem eu estou falando. Então vamos lá, você tem que ter clareza e precisão. Ou seja, o meu texto ele tem que ser claro, eu não posso ter um texto esquisito. Sabe aqueles textos quando a gente vai escrever, a gente nem, mistura as palavras, está confuso, está esquisito. Não pode, ele tem que ser claro e tem que ser preciso. O que é uma precisão? Vá direto ao público, ao seu motivo do que você está escrevendo.
Se você tem um motivo, se você está escrevendo é porque você tem algum motivo. Se tem um motivo, você tem que ser direto, preciso. Legal? Objetivo. Fale literalmente aquilo que você quer. Conciso. Não enrole. O texto da redação oficial, o texto que você vai escrever, sei lá, se vai ser um e-mail, se vai ser um documento, que daqui a pouco eu não quero utilizar os nomes dos documentos porque a gente ainda não viu. Mas ele tem que ser literalmente conciso, ou seja, falar o máximo possível na quantidade menor de palavras que a gente puder, tá? Para que as pessoas possam ler rapidamente, já responder e ter mais agilidade. O seu texto ele tem que ter coesão e coerência. Nós já trabalhamos esses aspectos, inclusive, nas aulas de língua portuguesa. Então, imagino que todos aqui já sabem o que é, mas ele tem que ser coerente. Você não pode, por exemplo, falar A no começo do seu texto e depois falar B totalmente oposto. Não, tem que ter uma coerência. E ele tem que estar coeso, né, com várias questões. Ele tem que ser impessoal. Então, o texto, você não pode, por exemplo, imagina, você vai escrever para um ministro da educação. Você fala, e aí, tudo bem? Olha, como é que tá o seu filho? Não. Pessoal, documento oficial, a gente está falando da comunicação feita por servidores públicos. Ou seja, tem que ser impessoal. Não é para falar da tua vida e nem para ficar cuscovilhando da vida dos outros. Legal? Tem que ser um texto formal. Ou seja, a gente vai seguir, sim, a padronização da gramática normativa, tudo bonitinho, que nem a gente aprende para fazer uma redação, que nem aprende para desenvolver um texto, é a mesma coisa. Formalidade e padronização e também usar o padrão culto da língua portuguesa. Não importa se você já morou fora, se você vive fora, se você de repente tem domínio de uma segunda ou terceira língua, mas você vai se comunicar. Afinal de contas, né, você está sendo para ser um servidor público, preferencialmente, né, no Brasil ou para trabalhar no órgão federativo brasileiro. Ou seja, nossa língua oficial é a língua portuguesa, então você vai ter que falar em língua portuguesa, tá bom? Escrever em língua portuguesa. Esse é o segundo ponto que está caindo bastante. E são esses tópicos. Heitor, como é que vai? Eles colocam vários elementos e 3 ou 4 deles vão estar, sei lá, em alguma letra A, B ou C, e vai perguntar qual a alternativa correta, ou então vai falar, olha, para um texto de manual da redação da Presidência da República, é preciso ter, e vai ter vários elementos, e ele vai misturar, tá? Vai estar lá, clareza, precisão, objetividade, conclusão, e aí vai estar lá, pessoalidade no meio. Então vai estar tudo certo, mas vai ter uma letrinha errada. E aí ele pode te perguntar qual que é a expressão, a palavra que esteja errada, ou vai te perguntar se tudo aquilo está certo. Você fala, não, nada a ver, tá? Porque não pode ser pessoal, entendeu? Essa é a jogada. Heitor, e qual que é o terceiro elemento que está caindo bastante aqui nesse slide? Só nesse slide, Heitor, 3 questões de prova? Pois é. Vai perguntar para quem que o servidor público tem que comunicar. Pode parecer até simples, né? Mas ó, que dá para se enrolar aqui. Então vamos lá. Você entrou lá no cargo de concurso público, você fala, bom, tem que comunicar alguma coisa que aconteceu e tal. Eu, como servidor público, para quem que eu vou comunicar e o que eu comunico? Isso tem que saber. Primeiro, você só vai comunicar sobre o assunto relativo à atribuição do cargo. Ou seja, tudo aquilo que tiver a ver com o seu cargo. Se não tiver a ver com o seu cargo, não tem a ver com a sua responsabilidade, não é você que tem que comunicar, é outra pessoa. Simples assim, ponto final. Então, o que se comunica? É o assunto relativo à atribuição do cargo. Acabou. Só isso. Ponto final. Segunda etapa. Para quem que a gente comunica? Ou seja, eu, servidor público, eu só falo com, de repente, uma outra instituição? Eu só falo com outra pessoa? Eu só falo com quem? Vamos lá. Eu só vou escrever, eu só vou direcionar o meu texto, ou seja, para quem que é? É o receptor. Quem recebe o texto é o receptor, destinatário, tá? Ou é o público, e aí o público em geral. Então eu, como entidade pública, vou escrever um texto que eu vou comunicar para as pessoas comuns, que não são servidoras públicas. Ou então você vai comunicar para outro órgão. Esse outro órgão, ele pode ser tanto público, se eu estou falando de repente, a gente vai entender, tá? A gente vai ver quais são os tipos de documento. Mas eu posso falar para uma outra instituição pública, sem problema nenhum. Ou então para uma instituição privada.
Ou seja, eu como instituição, um servidor público, eu posso sim tanto falar quanto para o público em geral, quanto falar para uma instituição pública ou privada. Não tem problema nenhum, desde que isso seja escrito e seja tudo documentado, tudo bonitinho. Legal? Heitor, quais são os princípios básicos que minha redação oficial também está inserida? Olha, aqui não é aula de constitucional nem de direito administrativo, apesar de que em outros concursos, em outras bancas, eu vou ministrar e não tem problema nenhum. Mas, dentro aqui da redação oficial, você tem que entender que nós estamos dentro do escopo, dentro dos critérios que são regidos pelo artigo 37 da sua Constituição Federal, que é o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E o último, né, que surgiu ali, a eficiência. Ou seja, o LIMP, pessoal, que a gente tanto ouve falar que são as iniciais de cada uma delas, são os aspectos norteadores do nosso texto. Sempre, sempre. Então, o que é uma legalidade? Todo documento que a gente vai escrever, ele tem um poder legal, poder de lei. Então você tem uma responsabilidade na sua produção textual ao comunicar. Vai estar escrito, vai estar documentado. Tudo que é escrito pelo servidor público tem ali, tá tudo bonitinho, preservado, tá bom? Ele vai ser um texto impessoal, ou seja, você vai falar assuntos relativos à atribuição do seu cargo. Não é para falar da família de alguém, ou você vai usar o meio oficial de comunicação para falar da vida privada, ou utilizar os fins públicos para fins privativos. Você não pode, você tem que ser impessoal. A moralidade, ou seja, aqueles conceitos éticos que a gente vê, tem que estar inserido aqui. Então, tudo aquilo que vai contra a ética a gente tem que evitar, tá? O texto, em geral, o texto de maneira geral do servidor público, ele tem que ser público. Então, há exceções? E a gente já vai trabalhar sobre isso, mas em regra, todo texto, toda comunicação oficial, ela é pública, por isso a publicidade e a eficiência, ou seja, temos que escrever aquilo de maneira bem sucinta, bem resumida e bem direta, sem perder a efetividade dela. Então, a eficiência, o que é? A gente produzir, fazer o nosso melhor de maneira mais rápida e sucinta possível, tá bom? Então, o LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também aparece como elementos norteadores que estão inseridas de maneira explícita, inclusive, tá? Há outros que não estão explícitos, mas os que estão literalmente escritos, que são explícitos, por isso a expressão, estão no artigo 37 da Constituição Federal da República do Brasil. Além disso, lembra aquilo tudo que a gente falou? Aqui tem a explicação, tá? Então, clareza, compreensão imediata pelo leitor, ou seja, palavras simples, a não ser que seja uma coisa muito específica e técnica, mas em regra tem que ser simples, frases curtas, orações na ordem direta e não utilizar regionalismo. Eu sou da cidade X, do estado X, eu só falo desse jeito. Não, pessoal, marcas do regionalismo não são bem-vindas no texto da redação oficial. Então, como é que isso cai na minha prova? Vai cair um texto, vai falar, vai estar lá no meio do texto um regionalismo qualquer, que trembão isso aqui, não sei o que, vai estar escrito assim, por exemplo, e vai falar, esse texto apresenta clareza? Você vai falar, não, porque no texto da redação oficial só é claro se não tiver regionalismo, tá? Um exemplo, que cai bastante, aliás. E evitar estrangeirismo. Estrangeirismo são aquelas palavras que são em outro idioma, mas eu quero de repente escrever no meu texto para parecer que é chique. Pessoal, aqui não é para você ser chique, é para você ser eficiente, tá? Você não quer ficar perdendo tempo escrevendo um e-mail durante 3 semanas. Além disso, o meu texto ele tem que ser preciso e aqui não vamos dar sopa para azar. Ou seja, nada de usar ali aquilo que a gente aprendeu nas outras aulas, por exemplo, na parte da semântica, né, de duplo sentido. Esquece, aqui não entra isso nesse jogo, tá bom? A compreensão ela tem que ser perfeita, independentemente de quem estiver lendo. O que inclusive o manual está ali escrito como sugestão? Literalmente que você sempre releia o texto que você digitou, que você escreveu, que você vai publicitar, tá bom? Objetividade. Vai direto ao assunto, fala o que é preciso, ponto final, sempre com a ideia principal. Ou seja, a ideia principal ela tem que ser lida o mais rápido possível.
para saber sobre o que é aquilo que está falando. Além disso, a concisão, ou seja, isso que tem caído bastante, tá? Fica atento. Transmitir o máximo de informações possíveis com o mínimo de palavras. Isso é concisão, tá? Ou seja, tudo aquilo que for irrelevante, arranque do seu texto. Dispense, retire, elimine, porque ele tem que ser fluido, ele tem que ser conciso. Coesão e coerência, ou seja, partes entrelaçadas de referência, substituição, elipse e uso da conjunção. São elementos que nós já vimos quando nós estudamos, né? A questão da significação de palavras, a questão das classes morfológicas, a gente já viu bastante na produção textual, né? Então a gente já viu isso em outras aulas, mas só para caso você não tenha visto, referência, elementos que se relacionam com outros para sua interpretação, ou seja, aquilo que é relevante, substituição, quando a gente vai substituir uma palavra por outra, de repente colocar um sinônimo, de repente utilizar um pronome, de repente só ocultar, tá? Isso pode ser importante. Uma elipse, quando eu uso uma omissão de um termo devido ao contexto, ou seja, algo que já foi dito e eu vou utilizar aqui, não preciso repetir a palavra, tá? Porque ela já foi dita, então pelo seu contexto você já compreende isso. E o uso da conjunção, que são aquelas palavras ou expressões que vão ligar uma frase da outra. Isso dá uma ideia de um texto tudo mais dinâmico, tá? Muito mais coerente, tá? Além disso, a impessoalidade. Vamos lá, em primeiro lugar, o que é impessoalidade? Obrigatoriedade de que a administração pública não privilegiar ou prejudicar ninguém. Ó, você como servidor público, pelo amor de Deus, hein? Nada de ajudar os seus contatinhos, quem você conhece, quem são seus amiguinhos, uma vez que você estiver lá, tá? Porque você tem que tratar todo mundo igual. E também, de repente você tá ali na fila, e vem alguém para fazer alguma coisa, é aquela pessoa que você odeia. Fala, quer saber, vou deixar essa pessoa por último. Vou tirar da ordem, vou atrasar o processo dela aí mais 6 meses. Não faça isso, seja justo, tá? O serviço público, ele tem que ser igual para todos. Segundo ponto. Abstração da pessoalidade nos atos administrativos, tá bom? Ou seja, ações apenas da vontade do Estado, tá? Quais são as características para a gente fazer isso? Entre elas, ausência de impressões individuais de quem comunica. Então, tudo aquilo, palavra que de repente vai caracterizar você, alguma expressão regional, qualquer marca que de repente, vou assinar com minhas iniciais, para com esse negócio. Tá? Você não pode colocar marcas que indiquem que é você. Você está representando. Você, como servidor público, você representa o Estado. Simples assim, tá? Impessoalidade de quem sabe comunicação e caráter impessoal do próprio assunto tratado. Mesmo que de repente você tenha que fazer uma comunicação de algo que pessoalmente você nem concorde tanto. Não que esteja errado, mas que não seja muito ali da sua opinião pessoal. Não interessa. Você tem que utilizar ali, fazer ali o que a comunicação oficial está solicitando, tá? Formalidade e padronização. Sempre formal. E para ter este padrão, nós vamos perceber que existem certos critérios desse texto. Não pode ser qualquer fonte, não pode ser qualquer formatação, não pode ser de qualquer jeito. Tudo vai variar de acordo com qual cargo que você está e para quem que você vai falar. Tem uma série de critérios. Além disso, uso padrão da língua portuguesa, padrão culto, né, da gramática normativa. Inclusive, no manual de redação ele até orienta, caso você tenha alguma dúvida e tudo mais, para você consultar dicionários e a própria gramática, tá? Gramática, exatamente da língua portuguesa. E evitar palavras muito rebuscadas, de repente, vou usar uma metalinguagem, uma figura de linguagem, vou falar como se fosse um romance do século XVII. Para com esse negócio, lembra? Você tem que ser direto e reto, tá? A língua culta, pessoal, essa expressão utilizada lá, é contra a pobreza de expressões e não contra a sua simplicidade, tá bom? Essa expressão, inclusive, que ele utiliza lá. Bom, pessoal, continuando. Não se assuste, mas eu tenho que trazer isso aqui para vocês. Heitor, o que é? Aqui, essa tabela, ela não está assim, tá? No seu manual. Se você pegar o manual para dar uma lida, você vai ver que não existe essa tabela. Quem criou essa tabela, Heitor? Fui eu. E eu criei baseado todo o imbróglio que tem ali. Pessoal, isso aqui eu tô falando
Isso está muito confuso no molde de redação. Então, se o pessoal, inclusive, quiser utilizar aí, pode, tire print, tá? Tira print, vai por mim, eu anoto no seu caderno, não sei como é que você está fazendo, mas essa tabela salva um quinto das suas questões. 20% realmente cai em cima dessa tabela. Então, o que é? Vamos lá. Toda vez que você vai fazer um documento, né, você tem que seguir certos padrões oficiais que a gente conversou. E esses padrões, pessoal, entre elas, um dos principais que sua prova tá vindo perguntando bastante, tá? Bastante mesmo, é com relação a certas características na hora de escrever. Entre elas, vamos imaginar que você vai estar escrevendo uma carta, certo? Uma cartinha que você vai escrever. Você é um servidor público, tô aprovado, eba, legal. E agora você tem que escrever uma carta para outro servidor público. E aí que é o seguinte, você vai ter que pensar, bom, toda vez que eu vou começar, eu vou pegar aqui o envelope da minha carta, eu tenho que colocar o endereçamento. O que é o endereçamento? Primeira coluna, tá? O endereçamento é literalmente quando você vai escrever para quem que a carta vai. Então, tá aqui as opções, a gente já vai conversar. Guarda isso, mas primeiro eu quero que você entenda o que é o endereçamento. Eu sei que para algumas pessoas é tudo mais óbvio, mas a gente tem pessoas muito novas que nunca, de repente, produziram um texto ou nunca escreveram uma carta, então eu tenho que falar, tá? Endereçamento para quem está sendo endereçado. Legal. Depois, para quem se dirige? E aqui, pessoal, a gente está falando do cargo, literalmente. Simples, né? Se você vai escrever para o presidente, você vai escrever presidente da República. Se é para o presidente do Congresso Nacional, você vai escrever para presidente do Congresso Nacional. É assim por diante. Mas qual que é o importante aqui que a gente tem que falar? O cargo tem que estar. O cargo e o cargo completo da pessoa, tá bom? Depois, você tem a pronome de tratamento, ou seja, aquilo que vai estar escrito ao longo do texto, tá? Por exemplo, você vai escrever uma carta para o presidente da República. Você não vai escrever o Lula. Então, olha, não. Você tem que sempre respeitar pelo cargo que a pessoa tem. Então, você vai escrever, olha não, né? Mas você vai escrever, a Vossa Excelência precisa, ou seja, de acordo com o cargo que a pessoa tem, o pronome de tratamento ele vai mudar, tá bom? O que é o pronome de tratamento? É como a gente chama, tá? Porque algumas pessoas a gente chama de você, outras pessoas a gente chama de senhor. É pelo pronome de tratamento que a gente está escolhendo, tá? Pelo jeito que a gente quer falar. Legal? E onde que vai estar esse pronome de tratamento? É literalmente ao longo do texto, tá? Então é isso que você vai escrever. Heitor, para eu começar, de repente, isso também tem caído, tá? É simples, mas vamos lá. Eu posso abreviar, por exemplo, esse pronome, esse meu endereçamento. Eu posso fazer certas abreviações? Em alguns casos sim, em outros não. Tá, então a gente vai ter que ter uma conversa sobre isso. Por fim, a questão de vocativo, tá? É para quem você está se dirigindo. Geralmente, a gente vai colocar no comecinho da minha carta, no comecinho do meu e-mail, tá? Então, a sua excelência vai estar o senhor, né, etc e tal, e depois você vai começar o seu texto com o vocativo, tá? Geralmente, também o vocativo é muito utilizado como aqueles chamamentos que você, não sei se todo mundo assiste, de repente, TV Senado, ou a TV do Congresso, não? Só eu? Tá. Então, quando você assiste, se você assistir um dia, você vai ver, eles conversam entre eles, senhor deputado, excelentíssimo. Quando eles conversam, eles usam o vocativo o tempo todo. Você vai literalmente fazer a mesma coisa na produção textual. A única coisa é que é você que está escrevendo e a outra pessoa não está respondendo porque ela só vai ler. Mas é a mesma coisa, é como a gente chama alguém. Tá? Se você viu as aulas de morfologia, você entendeu. Vocativo, chamamento. É a mesma coisa. Bacana? Eu expliquei as colunas. Agora tem que explicar o que está dentro delas. Então vamos lá. Endereçamento. Vamos supor, qual que é a regra? A regra principal é sempre começar com a sua excelência e o senhor ou a senhora. A sua excelência, essa expressão,
nós não vamos mudar, vai se manter por padrão. E o senhor, a senhora? Se é do gênero masculino, o senhor. Se é do gênero feminino, a senhora. Tá bom? Para quem eu estou escrevendo. E aí, depois, o cargo, você tem que colocar. Então, vamos supor que você vai escrever um texto para o presidente da República. Então, a sua excelência, o senhor presidente da República. E esse mesmo padrão, pessoal, a gente vai usar para presidente do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do vice-presidente, ministro do Estado, secretário executivo do Ministério, embaixador oficial, oficial general das Forças Armadas, senador, deputado federal, ministro do TCU e ministro dos Tribunais Superiores. Bacana? É isso que você vai fazer. Você, como servidor público, qual o pronome de tratamento no corpo do texto que você vai utilizar para todos esses cargos? Vossa Excelência. E para abreviatura? Aí depende. Se for, presta atenção, aqui que está o bicho. Quando for para presidente da República, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, não se abrevia. Heitor, e todos os outros cargos? Todos os outros cargos você vai abreviar desse jeito que está aqui. O V maiúsculo e depois ponto, espaço, E maiúsculo, X, A, ponto. Que é a mesma coisa que Vossa Excelência, tá bom? É a mesma coisa. Então, Vossa Excelência a gente pode abreviar dessa forma, sendo que o V e o E são maiúsculos. Legal? Heitor, e para o vocativo, quando eu quiser conversar ali no texto e tudo mais, como é que eu chamo a pessoa? Se por regra, senhor mais cargo, tá? Senhor mais o cargo. Porém, vamos lá? Lembra aqueles casos que eu falei lá atrás? Que para presidente da República, Congresso Nacional e presidente do STF é um pouquinho diferente. A gente tem que pôr excelentíssimo antes. Pessoal, frescurite, né? É só entre nós aqui, tá? Não é que ninguém nos escute. Mas é isso. Se for para falar com qualquer um, em detalhe, só para os presidentes do Congresso Nacional, da Presidência da República e do Supremo Tribunal Federal. Aí você tem que colocar o excelentíssimo antes. Antes do senhor, tá? Você vai manter o senhor e vai manter o cargo. Tá bom? Pessoal, isso tudo é o principal que você tem que saber para a sua prova. Agora, Heitor, e para qualquer um que não se encaixa nessas regras? Vamos lá. Quando eu estou falando de outros postos militares inferiores, outros cargos, ou até mesmo se você vai escrever um texto para um particular, ou seja, uma pessoa que não é pública. Heitor, às vezes isso vai acontecer? Vai, e eu já vou te dar exemplos disso. Você simplesmente vai falar ao senhor ou à senhora, tá? Para o endereçamento, vai colocar Vossa Senhoria no pronome de tratamento, com essa abreviação, o VSA, tá? Vossa Senhoria. E no vocativo, senhor mais o posto ou o nome. Claro, nem todo mundo tem um posto, ainda mais se for um particular. Então é só senhor e nome. Heitor, mas é um militar. Aí ele tem um posto, né? Seja lá qual for o posto do militar, mas você vai fazer isso, tá bom? Só a título de curiosidade. Recentemente eu escrevi um texto para o ministro da Educação, dando algumas orientações aí de uma prova, enfim, não veio ao caso. Eu desenvolvi o texto. Eu, como particular, eu não tenho a obrigatoriedade de seguir o Manual da Presidência da República. Porque o Manual da Presidência da República, ele é feito do servidor público para particular ou para entidades públicas. Eu, como particular, não tenho obrigação de saber isso. Tá bom? Mas o servidor público tem. Mas, como eu sei que eles já estão acostumados a esse tipo, e eu também dou aula disso, então, né, para mim é um pouquinho mais fácil, eu utilizei os padrões aqui do Manual da Presidência da República, tá? Só a título de curiosidade, para entender, né, para também ter uma proximidade e tudo mais. Então, a gente pode usar isso ao nosso favor quando realmente é necessário. Além disso, se for para um juiz, aqui vem a regra, a exceção da exceção. Heitor, juiz é um pouquinho diferente? Você vai usar no endereçamento a mesma coisa, tá? Do que para um particular, ao senhor ou à senhora, né? Se o juiz é um juiz ou uma mulher. Mas o pronome de tratamento é Vossa Excelência, tá bom? Porque eles quiseram também ter mais representação e tudo mais. Acharam que Vossa Senhoria era pouco para o juiz. Então eles exigiram isso posteriormente, tá? E tudo mais. E aí a concordância é a mesma
que a gente faz com o presidente, por exemplo, tá? Com Vossa Excelência. Então eles quiseram ter o mesmo pronome, eles fizeram um protesto, tá? Quiseram o mesmo pronome de tratamento que um presidente tem. É isso, pessoal. Você vê que a gente pode usar isso também como uma briguinha de ecos, né? E também pra gente se ferrar na hora de decorar isso aqui tudo. Eu, como estudante, foi uma das coisas que eu mais demorei, tá? Pra decorar isso. E depois o vocativo. Tem que ser excelentíssimo senhor mais o cargo, que é o mesmo também para presidente. Pois é. Juízes. Uma pequena observação que eu quero falar. Caso você tenha alguma dificuldade nisso. Os pronomes de tratamento que a gente está utilizando aqui, embora a gente esteja colocando a vossa, né, na segunda pessoa, e a concordância do seu verbo é na terceira, tá? Então fica descansado. Você vai não precisa conjugar tudo na segunda pessoa e todos os verbos. Não, pelo amor de Deus. Os verbos estão na terceira, apesar da pessoa estar na segunda, vossa, tá? Além disso, os adjetivos, eles sempre têm que concordar com o sexo, ou seja, o gênero a quem se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. Por exemplo, Vossa Excelência está atarefado, né? Se for homem. Agora, se for mulher, está atarefada, tá? Então, caso você não tenha assistido às aulas de concordância, eu gosto de trazer aqui este exemplo aqui para você, mas a concordância ela tem que ser. Heitor, como é que isso vai aparecer na minha prova? Vai aparecer um texto aleatório, você vai ver quem está escrevendo e para quem vai estar, e vai estar, e simplesmente vai perguntar, tá certo ou não tá? E se não tiver, o porquê? Então, você sabendo essa tabela, você sabe responder todas as questões sobre isso. Só tem que decorar essa tabela. Além disso, pessoal, aqui vamos começar agora a escalar nossa montanha. Vamos escalar tudo isso, tá bom? Porque tem que ser, a gente tem que entender tudo aquilo que a gente vai fazer. Por exemplo, signatário. Heitor, o que é o signatário? É aquele que vai assinar, né, o documento ali e tudo mais. Vamos lá, para cargos internos e substitutos, você vai colocar o cargo e vai ter que escrever que é um substituto, tá? Então, se você é temporário, de repente você está ocupando aquele cargo durante só 30 dias, porque alguém tirou uma licença, você é um substituto ou um interino, você tem que escrever no final ali do cargo. Só isso, tá? E presta atenção, se você for do sexo feminino, se quem está assinando o documento do sexo feminino, você tem que flexionar o seu cargo. Então, por exemplo, se é um ministro do Estado, vai ficar ali ministra de Estado, tá bom? Então você tem que fazer isso, tá no manual, não pode mais deixar apenas ministro padrão, tá? Você tem que sempre flexionar de acordo com o seu gênero. E, por fim, também quero falar sobre a grafia de cargos compostos. E por quê? Porque alguns cargos têm mais do que uma representação, do que uma palavra só. Diretor-geral, primeiro-secretário, tenente-coronel, são palavras que vai ter que ter o hífen. Então, como é que a gente vai fazer? Por regra geral, é só colocar o hífen, tá? Então, diretor-geral, hífen. Primeiro-secretário, hífen. Tenente-coronel, hífen. Então, tudo que é para hierarquia militar, posto de diplomacia e aspectos, e tudo aquilo que tem a palavra geral na segunda palavra, a gente vai colocar o hífen normalmente. Mas também, com preposição, a gente não vai colocar. Então, por exemplo, general de brigada. O de é uma preposição, lembra que a gente viu? De após até contra de, deste, tá bom? O de é uma preposição. Tem preposição no cargo, não coloca hífen, tá? Além disso, quando é algo relacionado a empresas particulares, ou se tem um numeral, tá bom? Então, por exemplo, diretor-presidente. Certamente a gente está falando de uma empresa. Então, é dentro de uma empresa, a gente vai meter o hífen. Vai meter o hífen também quando é, como eu disse, para numeral. Então, primeiro-ministro, tá? Segundo secretário. Enfim, se tiver algum cargo assim que tem algum número, a gente vai colocar sempre o hífen. E por fim, quando a gente tem a expressão vice, tá? Então, vice-presidente, vice-diretor, a gente vai colocar. Um detalhezinho, que é o seguinte, já há alguns anos caiu
nós temos, né, estamos em vigor, o nosso acordo ortográfico. E você sabe, né, que algumas coisas ali mudaram e tudo mais. Só que tem um pequeno detalhe que está batendo aqui com o manual de redação oficial e que ainda não veio questão sobre isso, mas tá para vir, não é possível. Em algum momento eles vão vir porque é uma questão excelente para concurso, que é o seguinte, é opcional o uso de maiúsculas em palavras usadas reverencialmente, ou seja, por exemplo, quando eu vou falar do presidente francês, eu posso colocar esse P de presidente tanto maiúsculo quanto minúsculo. Você sabia disso? Pois é. Porém, presta atenção. Quando tem hífen, a gente tem que concordar. Então, concordar o quê? Com maiúsculo ou minúsculo. Então, como assim? Se for vice-presidente, por exemplo, eu acabei de falar, né? Que o vice tem que ter o hífen. Legal. Só que, se você colocar o V maiúsculo, o P do presidente tem que estar maiúsculo. Então eu coloquei o V minúsculo. Tudo bem, não se preocupa, mas o P tem que ser minúsculo, tá bom? Por padrão, esta é a regra. E, além disso, os vocativos que nós já falamos até aqui, lembra aquela tabelinha, mostrei para você todos os vocativos, os chamamentos e tudo mais? A gente tem que sempre usar uma vírgula depois do vocativo, tá? Mas você vai perceber quando a gente trabalhar em cima de textos. Pessoal, vamos entrar agora numa coisa chamada padrão ofício. Heitor, o que é, pelo amor de Deus, o padrão ofício? É o seguinte, você, como funcionário público, um servidor público, ali no seu cargo, todo bonitinho, a regra geral de todo e qualquer documento vai ser assim. Heitor, há exceções? Pô, se tem, mas essa é a regra, tá? Então, o padrão ofício, a gente brinca, né, nos termos mais populares, que é o documento coringa. Você não sabe qual que usa? Usa o padrão ofício. Tá com dificuldade para saber qual que é? Usa o padrão ofício. Porque geralmente o padrão ofício ele abrange os principais documentos, tem as principais regras, é aquele que é mais usado no dia a dia pelo servidor público. Então, se em algum momento você, como servidor público, for escrever um e-mail, uma carta, um documento oficial, em 99% das vezes você vai utilizar este padrão ofício. Então, isso aqui é importante para você saber para a sua vida como servidor, tá? Porque você vai ter que escrever dessa forma. Sempre, Heitor, sempre. Então, isso é um padrão, tá? Se você perguntar para alguém que já é servidor público e tenha que fazer produções textuais, ele sabe isso aqui de cor e salteado. Então, vamos lá. Cabeçalho, ou seja, aquilo, né, que vai lá em cima. A gente vai fazer apenas na primeira página, de maneira centralizada. Então, tem que saber isso. Tem, viu? Os caras estão em cima perguntando. Tem que estar centralizado. E aí você vai usar de cima para baixo no seu documento oficial o brasão de armas da República. Depois, embaixo, o nome do órgão. Se tiver algum órgão secundário, vai mais embaixo ainda, tá bom? E tudo isso que você vai desenvolver com um espaçamento entre linhas simples de número 1, tá? Heitor, e no rodapé? O rodapé pode ser inserido dados do órgão, pode colocar endereço, telefone, e-mail, site, mas também deve estar centralizados. Então, como é que isso aparenta na minha prova? Vai aparecer um rodapé e vai estar escrito: esse rodapé, ele condiz com o padrão ofício? Você simplesmente vai ter que olhar, segundo isso que você está aprendendo. Ah, Heitor, tem um site aqui do governo, então não é. Não, site pode ter, tá? É opcional, então não tem problema se tiver no rodapé. Agora, se tiver em outro lugar que não é no rodapé, é errado. Tá vendo? É assim que vai cair na sua prova, tá? E a identificação do expediente, ou seja, depois do cabeçalho, você vai ter que falar, vai ter que colocar alguma coisa. E essa alguma coisa é falando da identificação do expediente, ou seja, quem que está emitindo esse documento. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o nome do documento em maiúscula, ou seja, se é um ofício ou se é outra coisa que eu ainda não falei, então não falo, mas por padrão vai estar ali escrito ofício. Ó, o exemplo está ali na última linha do slide, tá vendo? Então, ó, pode ir acompanhando enquanto eu te explico, você olha. Tá, por que está escrito ofício? Porque é um documento do padrão ofício. Ah, tá?
vai ter um número. Que número é esse? É um número aleatório, um número interno, porque se alguém, de repente, em algum momento, precisar pedir um documento dessa comunicação para verificar alguma coisa, para verificar algum erro, vai falar, olha, me vê o documento, o ofício número 652. Você vai lá no documento e pega o 652, imprime e tá lá, tá bom? É isso, só para identificação. Seguido do ano, em 4 dígitos, tá? E a sigla do setor que expede. Sei lá, se você está falando do Ministério... e outra, é sempre do menor hierarquia para o maior. Então, por exemplo, se você está trabalhando na Polícia Federal, você vai colocar PF e depois MJ. Por quê? Porque é o Ministério da Justiça, tá? A Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça. E assim por diante, tá? Primeiro o órgão que você está e depois o ministério que está ali relacionado. E tudo alinhado à esquerda do seu documento, como está aqui nesta imagem. Tá bom? Depois, local e data do documento. Você tem que colocar embaixo do seu documento, depois dessa referência que a gente falou, que nem a gente fazia na época da escola. Então aqui não tem muita dificuldade. A cidade, só a cidade, não me coloque, por exemplo, o estado ou a sigla do estado. Seria uma pegadinha muito grande assim de concurso público, tá? Colocar, sei lá, São Paulo, SP, não tem esse SP. Depois, em algarismo do dia, tá? Sem o zero anterior, então, por exemplo, 2 de fevereiro, você não vai colocar 02, só coloca o 2. Então, por quê? Porque o seu texto tem que ser conciso até nisso, porque o 0 não tem muita relevância, 0 à esquerda, tá? Depois, o mês, sempre em minúsculo, olha os detalhes que os caras chegam. E depois, né, o ano, né? E sempre tudo para a direita e tem que encerrar com ponto final. É literalmente essa estrutura, pessoal. E depois, o endereçamento, ou seja, para quem você está escrevendo, certo? De cima para baixo, vamos lá? O vocativo, conforme a gente aprendeu. Depois, o nome, o cargo e depois o endereço, tá bom? Sendo que, olha como eu coloquei aqui. A sua excelência, o senhor, e depois vem o nome do fulano, tá? Vamos supor que você está falando para o ministro da Educação. A sua excelência, o senhor. E aí vem lá escrito o nome da pessoa. Camilo, tal. Camilo Santana, acho que é o atual. Depois, embaixo, ministro da Educação, ok? E aí, por fim, o endereço da esplanada dos ministérios, onde ele vai ficar, para onde você está direcionando a carta, o texto, enfim. E depois, o código postal, a cidade e o código da região. Agora, só um detalhezinho, tá? Se você está falando de órgão para órgão, o CEP não é obrigatório. É só um mero detalhe e tudo alinhado para a esquerda do seu documento. Depois o assunto. O assunto, pessoal, ele tem que ter ali ao longo do seu texto, tem que ser sempre uma ideia geral, sucinta e em 4, 5 palavras. Quem escreve e-mail já aparece lá em cima, né? Assunto, e você já pode escrever direto. Só que numa carta, o que você faz? Você tem que escrever, literalmente, né? Assunto e colocar ali o que você está fazendo. Olha o exemplo que eu trouxe. Encaminhamento do relatório de gestão de julho de 2018. Então, você escreveu literalmente na carta, porque não tem um campo, né, na carta escrito assunto. Então, você tem que escrever assunto e coloca. Por isso que os e-mails são meio que uma repetição das cartas que a gente fazia antigamente. Tá? Por isso que tem lá assunto ainda até hoje, apesar de pouca gente escrever, mas é isso. E ele tem que dar uma ideia sucinta daquilo que vai estar escrevendo, tá? A ideia é sugestão, não é obrigatório colocar entre 4 a 5 palavras, é apenas a sugestão que está no manual. E você vai iniciar a frase com letra maiúscula, tá bom? Sempre colocando sobre o que está tudo feito. E sempre em negrito e a margem à esquerda aí do seu documento. Heitor, e no texto do documento? Aí depende. Se não tiver um encaminhamento, o que significa isso? Às vezes a gente vai escrever um texto
e você precisa de uma resposta mediante as coisas que vão acontecer. E aí você escreve, a pessoa vai responder, você escreve de novo, a pessoa vai responder, porque às vezes tem coisas que a gente tem que trabalhar em parceria com outros órgãos. Mas às vezes só está fazendo uma comunicação. Então, o que é ter um encaminhamento ou não? É quando eu preciso da resposta, para dar o encaminhamento. Se eu não tenho encaminhamento, ou seja, só estou fazendo, só estou comunicando algo que aconteceu aqui. Beleza. Introdução, argumentos e conclusão. Já ouviu falar nisso? Pois é, mesmo modelo da redação, só que muito mais objetivo. Você não vai ter que escrever uma redação cada vez, pelo amor de Deus. Então, mas a ideia é isso. Introdução. Você vai falar qual que é o objetivo da comunicação, e aí você vai utilizar, sempre ali no início, palavras como informo, solicito ou comunico, de acordo com aquilo que você precisa. Depois, no desenvolvimento, você vai falar qual que é o assunto que é detalhado. Quando tem 2 assuntos, 2 parágrafos. Um assunto só, 1 parágrafo. Essa é a ideia. E na conclusão, você só vai afirmar ali a sua posição em ponto final. Agora, quando você precisa de um encaminhamento, aí é diferente. Aí você vai colocar na introdução o documento que você estava se referindo anterior. Olha, encaminho de acordo com aquele documento, número do que a gente falou semana passada, não precisa pôr da semana passada, mas você entendeu. Segundo o documento número 12, estou encaminhando aqui alguma coisa, tá? Então você vai começar já falando nisso para a pessoa. Lembrei puxa, é mesmo, semana passada eu vi isso. Como às vezes você só está dando encaminhamentos, nem sempre vai ter algo para desenvolver, porque às vezes só está falando, olha, estou relembrando da data tal, estou comunicando que aconteceu tal coisa. Então você não vai desenvolver. Então a parte do desenvolvimento ela é opcional, depende do contexto. Só que para ambos, tanto para encaminhamento quanto para sem encaminhamento, pessoal, não vamos esquecer. Alinhamento ele tem justificado. Sabe quando você seleciona o texto, põe tudo justificado para não ficar linhas quebradas? Você vai ter que fazer isso. Espaçamento entre linhas, simples. Parágrafo com espaçamento de 6 pontos. Recuo de 2,5 centímetros na margem esquerda. Numeração apenas a partir do 3º parágrafo, iniciando no 1º. Não se numeram o vocativo e o fecho. Você já vai entender isso. Qual é a fonte que a gente usa, Heitor? Calibri ou Carlito, tá? Cuidado. Não é Arial, tá? Tamanho 12. Nas citações 11 e rodapé 10. Heitor, posso utilizar símbolos? Se não existir nas fontes indicadas, você pode, tá? E aí, nesse caso, a fonte symbol ou Weddingen, tá bom? Que são 2 tipos de fonte. Isso aqui não cai. Ele despenca na sua prova. E aqui a gente tem 2 questõezinhas que vão aparecer certamente. Vem comigo. O que é o fecho da comunicação? É como a gente encerra a nossa comunicação, nosso texto. Você precisa encerrar o seu texto. E aí, pessoal, você só tem 2 coisas para escrever. Respeitosamente ou atenciosamente. Tá? Existe uma terceira, Heitor? Não. Uma quarta? Não. Não. Heitor, eu sempre vou ter que pôr um fecho? Vai. Heitor, qual deles que eu uso para cada um deles? Então vamos lá. Quando você vai falar com alguém que tem um cargo superior ao seu, você vai usar o respeitosamente, tá? Então você vai falar com o teu chefe, respeitosamente. Você vai falar com um ministro que você não é um ministro, respeitosamente. Você vai falar com o presidente da república, respeitosamente, tá? Mas é o presidente. Às vezes cai uma questão dessa. Para o presidente, o que a gente faz? Não, é respeitosamente. É um cargo superior ao seu? Respeitosamente. Então, respeito é para autoridades superiores à sua. Agora, se for da mesma hierarquia ou inferior, a gente só vai dar atenção, não vai tratar com respeito. Não, brincadeira, trata também, né? Mas o fechamento é atenciosamente. Então, vamos supor, você é um cargo de secretário, tá bom? E você vai escrever um texto na redação do padrão ofício para um outro secretário. Como é que você vai encerrar? Hierarquia é igual. Mesmo que é de outro órgão, é a mesma hierarquia, é o mesmo cargo, o mesmo nome. Legal, atenciosamente.
Ou então você, de repente, agora é um diretor-geral ali do seu órgão, legal? E você vai falar com um secretário, alguém que está numa hierarquia inferior a você, atenciosamente. Então, recapitulando, autoridade superior, incluindo o presidente da República, respeitosamente. Autoridades da mesma hierarquia ou inferior, atenciosamente. Heitor, apareceu uma coisa completamente esquisita na prova que a gente não faz a mínima ideia. O manual fala, na dúvida, usa atenciosamente. É o que o manual fala, tá? Então, se aparecer uma coisa anômala, até hoje não aparece, eles são bem diretos nisso. Mas, se aparecer, eu gosto de falar isso. Vamos lá. Há exceções dessa regra, bem pontuais. Entre elas, a principal é se for uma autoridade estrangeira. O que o seu manual da redação vai falar? Você não precisa utilizar estes fechos. Heitor, o que eu utilizo? Ele vem escrito literalmente isso. Há ritos próprios para isso. Ou seja, às vezes, tem autoridades estrangeiras que querem um fecho específico. Porque eles determinaram assim, porque cada país determina de um jeito. Concorda comigo? Se a gente está falando com autoridades relacionadas ao Brasil. Ou seja, se aparecer alguém que quer ser tratado de uma outra forma, olha, é rito próprio. É o que sua prova vai estar ali aparecendo. Aí, Heitor, eu tenho que saber cada rito para cada presidente, para cada ministro de cada país do mundo? Não. Senão são mais de 200 países no mundo. Se quiser saber cada um, a gente não vai acabar aqui nunca essa aula. Então, não é preciso saber. É só isso, que estes fechos comunicativos estão excluídas as autoridades estrangeiras porque elas têm ritos próprios. Ponto final. Heitor, e como é que eu formato o meu fecho? Você só vai escrever, respeitosamente ou atenciosamente, do lado esquerdo, ou seja, alinhado à sua esquerda, o recuo de margem de 2,5, tá? Com espaçamento simples entre parágrafos 6 pontos. E não vai numerar. A identificação, ou seja, identificação do signatário quando a gente assina, tá? Vamos já direto para a exceção? Presidente da República. O cargo, ele não precisa falar que é o presidente, porque você já pressupõe que o presidente, todo mundo sabe, olha só que chique. Então, né, no caso que eu estou falando aqui, o presidente atual é o Lula. Então, por exemplo, se o Lula for assinar um documento, ele apenas assina. Ele não precisa falar que é o presidente. Entendeu? Além disso, e agora, né, tirando a exceção, falando da regra, você vai colocar de cima para baixo um espacinho para assinatura. Embaixo do espacinho da assinatura, o nome da autoridade, tá? Em letras maiúsculas, sem negrito e sem traçar linha mais o cargo, com apenas as iniciais maiúsculas. Preposições em minúsculo, porque essa é a regra, tá? Sempre centralizado. Recomenda-se nunca deixar a assinatura isolada, mas transferir ao menos a última frase anterior junto. Sabe aquela coisa, quando você acabou o documento e de repente só vai ficar a assinatura? Eu coloco na outra página. Se for descer a assinatura para outra página, desce pelo menos a última frase junto para dar a ideia de continuidade, porque a assinatura isolada nunca é uma coisa boa, né? Nunca se sabe. Dentro ainda do padrão ofício. E, de repente, se meu texto tiver 2 ou mais páginas. Bom, você só vai numerar o seu padrão ofício se ele tiver a partir da 2ª página. Geralmente não é. Se só tiver uma, não coloca. Rodapé acima da área de 2 centímetros da margem inferior, calibre ou calito, como eu já disse. E a formatação, Heitor, qual é o papel que a gente vai colocar? Ou o papel que você vai escrever, ou o papel que você vai escolher na hora ali no Word, tá bom, do seu documento, e aquele papel chamado A4, ou seja, 29 por 7 por 21, tá bom? Margem esquerda, mínimo de 3 centímetros, direita 1,5, superior e inferior 2. Isso aqui, pessoal, você vai padronizar ali no seu Word antes de você produzir o texto, né? Para facilitar e também para você já padronizar todas as vezes que você for escrever em todo o seu padrão ofício. Depois, cabeçalho na primeira página, 5 centímetros da margem superior e rodapé com 2 centímetros da margem inferior. Impressões. Pode ser em ambas as faces do papel, tá? Mas você tem que marcar lá, margem espelho, ou seja, invertidas nas páginas pares. Sempre cor preta
em papel branco, tá? Documento oficial não pode ser na cor verde, papel laranja, não. Eu vou colocar uma cor vermelha no meu texto. Não, pessoal, cor preta, tá bom? Sem inventar. Colorido apenas se tiver algum gráfico ou uma ilustração e for essencial para o entendimento ali do contexto. Dentro dessa formatação, pode-se usar o negrito para destacar, só que não abuse no seu texto, apenas se for mesmo importante. Evitar itálico, né? A não ser que seja para palavras estrangeiras, como a gente já falou antes. Então, se tiver alguma palavra, algum estrangeirismo, aí sim que a gente coloca em itálico. Do resto, evita, tá? O itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas ou outras formatações que a gente não conversou. Todos os documentos, pessoal, que são feitos pelo servidor público, dentro do possível, devem ser guardados no formato DocX, que é o novo Doc, né? Para quem é mais antigo, ODT ou RTF, que são outros além do Microsoft Office. Mas isso a gente conversa na aula de informática. Nomes dos arquivos. Como é que a gente vai salvar um arquivo? Até nisso o Manual da República vem falar. Por quê? Se outra pessoa no futuro quiser ter acesso, vai seguir este padrão, tá? Então, sempre, o tipo de documento, se é um documento ofício, se é um outro tipo que a gente já vai ver. Depois, o número que a gente chamou, cada documento oficial vai ter um número interno, e depois o ano que ele foi feito com os 4 dígitos, tá bom? Depois, alguma palavra-chave do todo o conteúdo que vai ter. Olha o exemplo. Ofício, porque é um documento do padrão ofício. 123, que é o número do documento. A produção, esse texto foi feito em 2018, está escrito 2018. Daí, entre eles, o hífen ali, né, aquele tracinho embaixo. E depois, o nome de algumas palavras-chave que tem a ver. Nesse caso, um relatório de produtividade anual. É assim que a gente vai fazer. Sempre salvo em DocX, em ODT ou RTF. Porém, pessoal, tudo que nós vimos até agora é relacionado ao documento, ao principal documento, que é o de padrão ofício. Porém, nós temos outros tipos de documento. Fica descansado, tá? Que nessa parte você não precisa saber detalhes de cada um desses documentos, mas você precisa saber por que ele existe. Então, por que a gente tem um outro tipo? Será que é porque para quem a gente está escrevendo? Será que é por algum motivo específico? Você vai entender isso. E esse tipo de documento e quais são as suas pequenas variações, isso sim tem caído, tá bom? O que você está achando da aula até agora? Falei, né? É puxada, é cansativa, eu sei, mas é o que vai fazer toda a diferença, tá bom? Então vem comigo e vamos estudar algumas dessas variações da redação oficial além do padrão ofício. Vamos lá? Primeiro delas, circular. É quando um órgão, pessoal, vai enviar para mais de um órgão receptor. Então, por exemplo, você trabalha no órgão X e você quer escrever um texto, quer comunicar alguma coisa que aconteceu para 2 órgãos, para 3 órgãos, para 4 órgãos de uma vez, tá? Então você vai escrever só um documento. Imagina, tem que escrever um para cada um, ia demorar bastante. E a gente tem que ser mais célere, a gente tem que ser mais direto no nosso texto. Ou seja, nesse caso você vai fazer uma circular, tá? Não é mais o padrão ofício. Então o que é uma circular? Quando eu, que pertenço a um órgão, vou escrever para 2 ou mais órgãos ao mesmo tempo. Só isso. Tá bom? Então, o nome do documento não é mais o documento de padrão ofício, e sim o documento circular. Só isso que você tem que saber dele. Próximo, conjunto. Quando mais de um órgão enviam em conjunto o expediente para um único órgão receptor. Ou seja, de repente eu estou fazendo um documento em parceria, porque a gente está fazendo um projeto com mais 1, 2, 3 órgãos ao mesmo tempo. E a gente vai comunicar ou dar um aviso, ou comunicar algo que aconteceu especificamente para um órgão só. Então, nesse caso, são vários falando para um só, ou seja, dando, né, um peso ali bem significativo para aquilo. Como a gente está trabalhando em conjunto, então o nome do documento é conjunto. Tá? Não é difícil. E, Heitor, e tem algum documento juntando os dois? Tem, que é o conjunto circular. Tá? O conjunto circular. Aqui ficou fácil agora para você entender, né? Mais de um órgão envia em conjunto o expediente para mais de um órgão receptor, quando vários escrevem destinados ali a vários órgãos, tá? Então, conjunto circular, simplesmente assim. Tranquilo essa parte. Agora,
a gente tem um documento específico, pessoal, chamado exposição de motivos. Isso aqui é bem interessante. Heitor, quando que um documento de exposição de motivos vai fazer? Ele é muito específico quando o ministro escreve, tá? Ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro do Meio Ambiente, enfim, qualquer ministro. E ele só vai escrever especificamente ou para o presidente da República ou para o vice-presidente da República. Heitor, para que ele faz? Simples. Ou para propor alguma medida, ou para submeter algum projeto de ato normativo, ou então para informar de algum assunto. Vamos supor que de repente começaram ali a ter queimadas em alguma região, certo? O ministro do Meio Ambiente vai pegar, olha, quero fazer uma exposição de motivos. Senhor presidente da República, é o seguinte, tá pegando fogo em tal lugar. Vai lá e dá um jeito, né? Tipo, com palavras ali um pouquinho mais bem elaboradas, mas só para você entender, é o documento exposição de motivos. A ideia é justamente essa, alertar o presidente sobre algum assunto de maneira oficial. E também para falar, olha, fiz a minha parte, tá bom? Só um detalhe, a gente chama de interministerial essa questão quando mais de um ministério também assina, tá? Então você também pode chamar disso. O que é obrigatório colocar na minha exposição de motivos? Sempre na introdução apontar o problema, ou seja, por que eu estou falando sobre aquilo lá, para o presidente não perder tempo, né? Ou vice-presidente, também pode ser. No desenvolvimento, indica a razão da medida ou do ato e na conclusão propor a medida apresentável para considerações finais, ou seja, já dá um encaminhamento, tá pegando fogo. Olha, sugiro que você mande lá os bombeiros, que você converse com os estados e mande lá alguma ajuda, ou mande algum dinheiro, sei lá, tá? Algum encaminhamento. Pode ou não, tá? Dependendo do teor, dependendo da necessidade, fazer uma cópia. Cópia para quem? Para o Poder Judiciário ou para o Congresso Nacional. Congresso Nacional, a gente está falando do Senado e da Câmara dos Deputados Federais, e o Poder Judiciário, a gente está falando do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque algo na Constituição do Brasil chamado freios e contrapesos, tá? Checks and balance. O que significa? Executivo, Judiciário e Legislativo, todos eles, entre eles, eles têm que equilibrar os poderes. Então, quando o assunto é muito importante, você manda para o presidente, mas, por via das dúvidas, manda uma cópia também para cada um do Congresso Nacional, dos presidentes do Congresso Nacional e do STF, tá bom? Sistema de geração e tramitação de documentos oficiais. Existe uma coisa chamada SIDOF. O que é o SIDOF, pessoal? O SIDOF é uma ferramenta eletrônica justamente para a gente ter esse controle da exposição de motivos e também para ter ali a redação. Então todas essas produções textuais de exposição de motivos, quando o ministro escreve para o presidente ou para o vice, tá ali guardado nesse sistema? Tá. Salvo se for alguma coisa relacionada à questão que pode prejudicar, alguma coisa secreta e tudo mais, mas isso a gente vai trabalhar em outra área. Sua prova dentro da redação oficial não entra nisso, então eu tenho que cortar esse assunto até aqui, tá bom? E toda vez que vai ser feita essa inserção nesse SIDOF, é utilizada sempre a identificação de quem assina, tá? Então vai ter uma assinatura eletrônica justamente para oficializar aquilo. Não é uma coisa assim aleatória, escrevi no Word e salvei. Não, tem um consultor jurídico, é tudo muito certinho, pessoal, para a gente ter mesmo as responsabilidades caso, né, aconteça ali alguma coisa. Nós também temos um outro tipo de documento, além do padrão ofício, além da exposição de motivos, além daqueles 3 que a gente viu, nós também temos a mensagem. O que é a mensagem? Quando a gente tem uma conversa entre chefes do poder público. Geralmente, pessoal, é quando o chefe do poder executivo vai falar com o poder legislativo. Basicamente, resumindo, frigir dos ovos, é o presidente da República falando com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? E, mas eles têm um tipo de documento só para isso? Pois é, tem um tipo de documento só para isso, só para os dois conversarem. Pois é. Para que é? Geralmente a gente vai fazer uma mensagem quando a gente entra, por exemplo, um novo presidente,
seja ele qual for, ele vai expor qual é o seu plano de governo, não é? E vai fazer isso na sessão legislativa, sempre ali no Congresso Nacional. E ele vai submeter ali as matérias, vai apresentar ali o que ele quer, e de repente durante o processo, né, vai ter que vetar algumas coisas. Então, todas essas comunicações, essas justificativas é feitas através de mensagem, tá? E os ministros, quando eles fazem, porque né, os cargos de ministério são indicados pelo presidente da República. Então, quando eles não fazem mensagem, eles fazem minuta de mensagem. Tá? Só uma curiosidade. Quais são as mensagens mais comuns do Executivo ao Congresso, por exemplo? O Congresso, de novo, caso você não saiba, Congresso Nacional, ele é composto pelo Senado e a Câmara dos Deputados Federais. Então, são os deputados federais mais os senadores. Basicamente, proposta de emenda constitucional, e o Brasil é campeão nisso, tá? Projeto de lei ordinária, lei complementar, o PPA, Plano Plurianual, o diretrizes orçamentárias, PPL, LDO, enfim, orçamentos anuais e créditos adicionais. A gente não vai estudar AFA agora, portanto não vou entrar nisso, a sua prova só vai até aqui, tá bom? Administração financeira orçamentária, então a gente não precisa saber mais do que isso. E dentro da mensagem, o que você vai colocar? Brasil, identificação do expediente, com a palavra mensagem, não ofício, né? Porque afinal é uma mensagem. Tudo alinhado também à esquerda, convocativo, pronome de tratamento, cargo, texto, local e data. E também não é preciso identificação do signatário. Então, por quê? Porque é o presidente que está fazendo. Lembra? Presidente não precisa. Por fim, pessoal, também tem o e-mail. Antigamente não tinha, né, no nosso manual de redação, porque e-mail não era... Inclusive era algo que não se desejava muito que se fizesse na repartição pública. Imagina, né? Hoje em dia é impensável isso. Mas já se coloca como algo oficial. Então, como é que se trabalha? Como é que ficou definido? Em primeiro lugar, o e-mail, na produção textual feita pelo servidor público, ele deve perceber que é um documento, tem que utilizar um e-mail oficial. Não vai usar o e-mail dele, usar o e-mail de casa, usar o e-mail que ele usa nos jogos eletrônicos. Não, é um e-mail oficial, tá? E só que, para ele ter um valor documental, ele tem que sempre existir uma certificação digital para testar a identidade do remetente, pela infraestrutura de chaves públicas brasileiras, o ICP. Ou seja, toda vez que ele fizer ali um e-mail, ele tem que colocar uma chave, que é uma chave, pessoal, que vai identificar que realmente é ele, tá? Que vai ter ali alguns critérios internos. Você só tem que saber isso para sua prova, tá bom? O destinatário poderá reconhecer como válido sem certificação digital. Então, mesmo que quem vai receber não tenha ali um certificado digital, não tem problema nenhum. E mesmo que ele não tenha ali o ICP registrado como certidão digital, também não há problema. Porém, se o remetente ele olha e fala, não sei se isso aqui é verdadeiro, e aí nesse caso, sim, a pessoa que enviou o e-mail, ela tem que reencaminhar pelo meio físico o mesmo documento, só que dessa vez assinado, tá? Ou então um meio eletrônico reconhecido pelo ICP. Bacana? A estrutura em si, ela é chamada de estrutura flexível. Ainda bem para nós, né? Mas por quê? Porque senão ia ter mais coisa para decorar. Mas basicamente algumas coisas tem que ter. Entre elas, assunto, o mais claro possível, específico, né, que a gente tiver. Local e data é desnecessário no corpo. E a saudação inicial, vocativo, mais cargo, ou então prezado, tá? O prezado pode ser colocado aqui no início no e-mail, além do vocativo. E o fecho? Atenciosamente, tá bom? A assinatura, de cima para baixo, com nome completo, cargo, unidade, órgão e telefone, como neste exemplo aqui para vocês. Nome, cargo e tudo mais, tá bom? Heitor, e qual que é a estrutura de um e-mail? Bom, primeiro, com relação aos anexos, aquilo que a gente vai colocar dentro dos e-mails apenas se for indispensável, tá? Se possível, você vai colocar aonde as informações? Apenas no corpo do texto. Evitar, inclusive, que o texto seja gigante, tá? Tamanhos excessivos não são bem-vindos. Recomendações. Recomendações, não são obrigatoriamente. Lembra que ele é o flexível? Você pode utilizar recursos de confirmação de leitura ou constar pedido
na mensagem. Calibri ou Calito é a fonte utilizada, tamanho 12, cor preta, sem fundos. Vou pôr uma imagem de fundo. Não, nada disso. Revise seu texto antes de mandar o e-mail. Não utilize abreviações, não utilize apenas letras maiúsculas e evite o máximo possível o uso de imagens, tá? Ele tem que ser direto e reto, assim como outros textos que nós estamos conversando. Apostila. Apostila, pessoal, é mais um documento que a gente tem, tá? Nós sempre utilizaremos como documento oficial a apostila quando tivermos uma mudança devido a uma lei ou decreto. Por exemplo, veio uma lei alterando determinado artigo, tem que ser feita a apostila. Então, o que é uma apostila? Informar a todos que teve uma mudança, ou na lei, ou no artigo e tudo mais. Dispensa nova assinatura da autoridade que subscreveu o ato originário e é de competência dos recursos humanos, tá bom? Então, não utiliza encargos de comissão ou de confiança. O título apostila ele tem que aparecer em maiúscula, na parte central do texto, mais o texto com a correção. Ou seja, tem que informar o que mudou, né? Se é artigo 12 da lei tal, tem que estar lá escrito. Tá? Com local e a data que aquilo que está sendo feito, para saber que a alteração ocorreu ali naquele processo. Ou seja, para daqui a 20 anos, se alguém ler aquele documento, vai saber quando que a lei foi alterada, tá bom? E com a identificação do signatário abaixo da assinatura e com alinhamento à esquerda. É preciso mencionar data do ato normativo original. Além disso, temos os atos normativos, que é toda vez que um legislador, né, um deputado federal, por exemplo, vai ser feito, ele tem que escrever um ato normativo para falar qual que é a matéria que ele vai legislar, que ele vai querer dialogar, alterar, retirar, acrescentar, enfim, o que ele bem entender. Uma lei ordinária é quando a gente vai começar a tratar de alguma lei, tá? A lei ordinária. Ato normativo primário, normas gerais e abstratas. Então, são as leis mais gerais. Lei complementar, ela não tem a rigidez dos preceitos constitucionais, porque assim, para você mudar, não quero entrar em Constituição agora, mas para você mudar uma lei da Constituição, pessoal, não é assim tão simples, afinal, né, a gente está falando do documento mais relevante do nosso país. Mas a lei complementar, ela não tem essa rigidez, tá? Então fica aí. E a lei delegada, elaborado e editado pelo presidente da República por meio de resolução do Congresso. Medida provisória, quem faz é o próprio presidente da República em casos de relevância e urgência, tá? Só que é uma medida, pessoal, que ela entra de imediato ao Congresso e depois, se ela não for aprovada ali pelo Congresso, ela pode deixar de ser lei. Então a medida provisória ela é provisória, tá? Então ela tem 60 dias, podendo ser ou não prorrogado por mais 60. O decreto é um ato administrativo de competência exclusiva do chefe do executivo para situações gerais ou individuais, abstratamente previstas. E por fim, pessoal, presta atenção, isso aqui é em portaria. Ministros e outras autoridades esperem instruções sobre a organização e funcionamento do serviço e não possui fecho. Não possui fecho na portaria. Não esquece. Promete? Pessoal, então encerramos por aqui a nossa aula sobre redação oficial. É tudo que vai cair na sua prova. Muito obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Não esqueça de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho, tá? E estou aqui para te ajudar. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Mantenha o foco que tudo vai dar certo, tá bom? Nós nos vemos em nosso próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima.